Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é frequências relativas. O que é a frequência relativa? Na aula anterior, nós falamos sobre a frequência absoluta. Nós descrevemos os tipos de variáveis, né? Que a gente pode ter aí numa determinada pesquisa, que são as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas, e definimos o que é frequência absoluta. No caso, a frequência absoluta é o número de vezes que tal fenômeno acontece. A frequência relativa, ela representa esse número em forma de porcentagem, tá? Esse número da frequência absoluta, a frequência relativa representa ele em forma de porcentagem ou em forma de número decimal. Então, a frequência relativa representa a proporção de observações de um dado em relação ao número total de observações. Eu vou pegar o número de vezes que aquele fenômeno acontece e vou dividir pelo número total. O número que eu vou obter provavelmente é um número decimal, né? E com certeza menor do que 1, certo? Ou em porcentagem, né? Que no máximo ele seria 100%. Para calcular essa frequência, basta dividir a frequência absoluta pelo número total de observações. O quociente dessa divisão será um número decimal menor que 1. Assim, a frequência relativa ela pode ser registrada ou na forma de um número decimal ou na forma de porcentagem. Lembrando que em decimal, no máximo é 1, né? E em porcentagem, no máximo, 100%. Eu coloquei o mesmo exemplo da aula anterior sobre o censo escolar. Na aula anterior, nós fizemos aí a frequência absoluta. Eu deixei até a coluna em branco da frequência relativa para a gente poder preenchê-la hoje. Então, só relembrando o exercício da aula anterior, era sobre o censo escolar, né? Uma pesquisa aí de quantidade de alunos em escolas urbanas e em escolas rurais, do 6º ao 9º ano. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no exercício novamente. O censo escolar é uma pesquisa que tem por objetivo fazer um amplo levantamento sobre todas as escolas de educação básica no país e envolve as escolas, os alunos e os professores. Ele é realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, vinculado ao Ministério da Educação. O Censo Escolar de 2016, publicado em 17 de fevereiro de 2017, revelou que o país contava com 186,1 mil escolas de educação básica, sendo que a maioria, 62% dessas escolas, está sob a responsabilidade dos estados e municípios. O censo escolar revelou ainda que a rede de escolas privadas passou de 21,1% em 2015 para 21,5% em 2016. Tá? Então, aqui é só uma descriçãozinha aí da pesquisa, de como ela é feita, né? Qual que é o objetivo dela. E aí, tem uma tabelinha com os resultados. Veja na tabela a seguir os dados aproximados do Censo Escolar 2016 quanto ao número de alunos do Ensino Fundamental 2, né? Que seria de 6º ao 9º ano, por tipo de agregação, urbana ou rural. Aqui eu tenho as mesmas tabelas que nós usamos na aula anterior, já com a frequência absoluta preenchida. Nós já tínhamos preenchido a parte de frequência absoluta, tá? Eu tenho uma tabela 1 aqui, essa tabela, número de matrículas por unidade de agregação no Ensino Fundamental 2, 2016. E essa primeira tabela, ela dá os dados para a gente, tanto dos alunos de escola urbana, quanto os alunos de escola rural, né, que é um número bem menor comparado aos alunos de escola urbana. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 6º ano, 2.979.959 alunos em escola urbana e 438.930 alunos em escola rural. Se eu pegar o 8º ano, 2.499.052 alunos em escola urbana, 331.024 alunos em escola rural. Então, o que a gente fez? A gente simplesmente pegou esses números e colocou ele em duas tabelas separadas, tá? Uma tabela com os alunos da escola urbana, que eu chamei de tabela 2, e uma com os alunos da escola rural, que eu chamei de tabela 3, né? Dado que essa daqui já é a tabela 1. Bom, a frequência absoluta nós já tínhamos preenchido na aula anterior. Então, desses alunos aqui,
escola urbana, quantos são sexto ano? Coloquei os 2.900.000 aqui. Sétimo ano, 2.800.000. Oitavo ano, né, quase 2.500.000. Coloquei aqui a frequência absoluta. E eu somei aqui o total de alunos, certo? Quantos alunos eu tenho no total de sexto ao nono em escola urbana. Fiz a mesma coisa aqui com os alunos de escola rural, tá? 438.930 no sexto, 300.228 no nono, e assim por diante, somando tudo aqui, deu 1.400.526 alunos em escola rural. E aqui, né, deu 10.792.371 alunos em escola urbana. Agora, então, a gente tem aqui uma variável qualitativa, né, que seria aqui urbana, rural, e eu tenho aqui a frequência absoluta dos alunos. Como que a gente faz para calcular a frequência relativa? O que eu fiz aqui? Eu peguei cada número, um por um, e dividi pelo total. Essa aqui é a tabela número 2, número de matrículas no ensino fundamental 2 em escola urbana em 2016. Então, a frequência absoluta do sexto ano é 2.979.959. Vou pegar esse número e dividir pelo total, que é 10.792.371. Por que a gente faz essa divisão? Por que a gente divide pelo total? Para a gente ter uma noção da proporção. Qual a proporção de alunos que estão no sexto ano? Qual a proporção de alunos que estão no sétimo? E essa proporção a gente consegue enxergar na forma de porcentagem. Nessa tabela aqui, eu coloquei das duas formas. Eu coloquei tanto decimal quanto porcentagem. Geralmente, na maioria dos casos, a tabela vem em forma de porcentagem, tá? Vem também como número decimal, mas os dois dificilmente, tá? Ou tem algumas tabelas que elas colocam uma coluna para o decimal, uma coluna para porcentagem, mas assim, a porcentagem ela dá uma visão melhor da proporção para a gente, tá? Mas aqui nesse caso, para vocês entenderem, eu coloquei as duas formas, só que as duas podem ser usadas, tanto faz, as duas estão corretas. Daí eu peguei esse número, dividi pelo total, deu 0,276. Como que eu faço para transformar um número em porcentagem? Multiplica ele por 100, tá? Porque 27,6% é 27,6 a cada 100, 27,6 dividido por 100, que eu voltaria no número aqui. Então, quando eu quero transformar porcentagem em decimal, eu divido por 100. E quando é o contrário, no caso que é o meu caso aqui, eu quero transformar decimal em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Tá? Então, multiplicando por 100, a gente anda duas casas com a vírgula para a direita, né? 27,6% dos alunos de escola urbana estão no sexto ano. Mesma coisa nós vamos fazer para os alunos do sétimo ano. 2.800.590, eu vou dividir pelos 10.792.371. Fazendo os cálculos aqui, eu vou ter 0,259, tá? E para transformar o 0,259 em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Anda duas casas com a vírgula para a direita, eu tenho 25,9% dos alunos da escola urbana no sétimo ano, tá? Aproximadamente aí 26. Pessoal, lembrando que como é um cálculo, são números grandes, a gente pode usar a calculadora para estar fazendo esses cálculos aqui, né? Tem algumas tabelas que é uma pesquisa aí com números menores, tal, mas nesse caso aqui a gente tem que usar a calculadora mesmo para fazer os cálculos. Para o oitavo ano, a mesma coisa, né? 2.499.052, dividir pelos 10.792.371, deu 0,231. Esse número tem que ser multiplicado por 100 para ser transformado em porcentagem, e eu tenho 23,1% dos alunos da escola urbana no oitavo ano. E, finalmente, os 2.512.770 do nono, dividido pelo total 10.792.371,
2.371, deu um total de 0,234, multiplica por 100 e vai dar 23,4% de alunos da escola urbana no nono ano. Importante, pessoal, quando eu somo essa parte decimal, 0,276, 0,259, 0,231, 0,234, tem que resultar 1, que é um inteiro, tá? É o meu total. Às vezes, que é o caso mesmo desse exemplo, vai dar alguma diferencinha de aproximação, tá? Vai dar 0,999. Então, aí a gente vem aqui e acrescenta em alguma aproximação. Por exemplo, aqui tinha dado 0,233, coloca 0,234, só para poder fechar o 1 aqui. Mas quando dá decimais exatos, aí que não precisa ficar aproximando, aí não tem esse problema. Mesma coisa do lado de cá. Se eu somar todas as porcentagens, tem que dar 100%, que é o total, tá? Se não deu 100%, tem alguma coisa de errado. Daí esqueceu de alguém, tem que englobar todo mundo e o total é sempre 100%. Essa é uma maneira de fazer os cálculos. Outra forma de fazer os cálculos seria por regra de 3, tá? Porque se eu quiser fazer a minha coluna de frequência relativa só com porcentagem, eu posso fazer por regra de 3, tá? Também é uma maneira, talvez até mais fácil de fazer, né? Porcentagem por regra de 3 é mais fácil. Então, o que eu fiz aqui? Essa tabela aqui, eu fiz ela toda por regra de 3. Eu não coloquei a parte decimal, mas ela pode ser colocada, também. Eu fiz só com a parte de porcentagem. Então, eu peguei aqui, tudo que é o meu total, 1.450.526, é 100%, tá? O que eu quero saber? 438.930 é o meu X, certo? Então, ó, em todas elas, tá vendo? Eu coloquei o total como 100%. O número que eu quero descobrir aqui, 380.344, X. Mesma coisa aqui, 1.450.526 é o meu total? 100%. O outro que eu quero descobrir, 331.024, X. Dá? 1.450.526, 100%. Então, sempre o total a gente começa por aí. O total é 100%. O outro é X. E aí a gente multiplica em cruz, tá? Multiplicando em cruz aqui, né, vai ficar 1.450.000x igual a 438.930 vezes 100. Faço a multiplicação, passo dividindo. 30,3% dos alunos estão no sexto ano, tá? Se eu tivesse feito em número decimal, aqui era só voltar, no caso, duas casas. Então, daria 0,303, porque de porcentagem para decimal, a gente divide por 100. Posso voltar aí duas casas, 0,303. Mesma coisa aqui, multiplica em cruz, passa dividindo, 26,2% no sétimo ano. Se eu quisesse em número decimal, volta duas casas, 0,262, porque porcentagem por 100 divide por 100. Oitavo ano, também, mesma ideia. Esse é o oitavo ano. Multiplica em cruz, 1.450.526x igual a 331.024, que multiplica 100. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que acrescentar dois zeros aqui. Passo 1 milhão dividindo, deu 22,8%. E se fosse em número decimal, seria 0,228, tá? E por último, o nono ano, tá? Multiplica em cruz, passa dividindo e deu aí 20,7%. Se fosse em número decimal, 0,207, porque como eu disse, é só voltar aí duas casas para a esquerda, tá? Somando todas essas porcentagens, e a gente tem que somar para verificar, né, se está correto, se os meus cálculos estão corretos, tem que dar 100%. Se não der 100%, é porque tem alguma coisa errada. Se der 99,99, aí é alguma aproximação aí da casa decimal, tá? Que, igual eu falei para vocês, quando o decimal não é exato, é necessário aproximação, né? São necessárias as aproximações. Mas quando o decimal é exato, aí a gente não tem esse problema. Pessoal, por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente continua. Não esqueçam de fazer as atividades propostas pelo professor e até mais!